Fala galera que dá show, eu sou o Jura do canal do Jura falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, domingo, dia 23 de março de 2025, vamos falar um pouquinho de Vasco, falar dessa imundice, desse treinamento, desse treinador que vai afundar com o Vasco do jeito que tá, do Pedrinho, que também tá junto com ele afundando e deixando cada vez a gente mais irritado. E falar de algumas notícias aí do Vasco, tá? Mas antes, ó, se inscreva no canal do Jura Vascaíno. Ative o sininho de notificações, deixa o seu like, comente, compartilhe e vamos que vamos, tá certo? Gente, ontem nós tivemos o jogo que todo mundo já sabe aí, que o Vasco ganhou do poderoso Boa Vista City, Boa Vista Leverkusen, né, o Real Madrid de Boa Vista, por 2-1 no jogo treino. Mas esse resultado não condiz com o futebol que esse maravilhoso elenco do Carille, né, dito por ele, né, até que ele falou que não precisava contratar mais ninguém, porque está muito satisfeito com o time, que não precisava, o Vasco não precisava contratar ninguém, só tem craque no Vasco, o time dele está ótimo, é um time ótimo, que ontem para vencer do Boa Vista de virada, o time titular não conseguiu, o time titular saiu em campo perdendo por 1-0 para o poderoso Boa Vista. Ou dividido em 3 tempos, né? O treino. Nos 2 primeiros tempos, onde o titular estava jogando, o time estava perdendo de 1-0 para o Boa Vista. Essa defesa maravilhosa do Carille e do Pedrinho conseguiu tomar um gol do Boa Vista. O ataque não conseguiu fazer nenhum gol do Boa Vista, no Boa Vista durante os 2 primeiros tempos. Teve que ter um terceiro tempo para ele colocar o reserva e o Esforço e o Payet fizeram um gol para diminuir a vergonha que esse time, que esse técnico estão fazendo a gente passar. É por isso até que a Vasco TV nem apresenta, porque sabe que pode ser vergonhoso, porque eles sabem a merda que eles estão colocando em campo e na beirada do campo. Eles sabem o quanto esse Pedrinho está sendo um incompetente imbecil, insistindo com esse técnico e com esse executivo de futebol, Marcelo Santana. Tá certo? E ontem nós vamos passar vergonha. O Carille teve a cara de pau de fazer uma entrevista falando que o Vasco não precisava contratar mais jogadores, porque ele já tinha um elenco formado bom e que com esse elenco ele conseguia fazer um excelente campeonato. Inclusive, quando perguntaram para ele a respeito de 3 campeonatos, ele disse que quer buscar os 3. Com essa merda desse time, que não consegue, você não consegue ganhar do Boa Vista com o teu time titular, o técnico de merda, tá entendendo? Técnico horroroso. O cara não consegue dar padrão de jogo pro Vasco. E vai fazer 4 meses. Ele chegou de janeiro, fevereiro, março, abril. O cara vai fazer 4 meses e ele não conseguiu dar um padrão de jogo. Não conseguiu fazer o time dele conseguir ganhar do Boa Vista. E ainda vem a público falar que ele tem um time que não precisava contratar mais ninguém. Porque ele tem um time que ele confia. Sabe por que ele falou isso essa semana? Pra encobrir a merda que ele falou quando foi eliminado e perdeu pro Flamengo. Que ele veio a público e botou exclusivamente na entrevista após a derrota para o Flamengo de 2-1, onde o Vasco foi eliminado na semifinal do Carioca. Ele veio na entrevista coletiva e expôs o elenco dele todinho quando ele falou que a parte tática era dele, mas que a parte técnica e de campo era culpa dos jogadores e que o Vasco perdeu por culpa dos jogadores. Tanto é que ele falou na entrevista que ele chamou a atenção dos jogadores porque eles cometeram erro que não podiam cometer para o Vasco perder o jogo. Ele não falou que ele tinha escalado mal, ele não assumiu a parte da culpa dele, que ele colocou os jogadores nas posições erradas, ele não falou que ele teimou com o Coutinho, não jogando porra nenhuma contra o Flamengo, que ele colocou o Payet na posição errada, que ele fez um monte de cagada, que ele colocou o Lloyd no lugar do Coutinho, que ele tirou o Nuno Moreira, que era o melhor em campo no intervalo do jogo. Não, ele falou que a culpa foram dos jogadores. Quando ele falou isso, ele viu que ele perdeu os jogadores, ele perdeu o time. Para tirar a bronca, para ele tentar puxar o time pro lado dele, para falar que confia, que ele tem um elenco bom, ele veio para cobrir, para limpar a merda que ele fez nessa entrevista. Ele veio com essa história de que não precisava contratar mais ninguém porque ele tinha um time que ele considera um time ideal e bom para o campeonato brasileiro. Tá aí, ó, ontem a vergonha. Ele não conseguiu botar o time dele titular para ganhar da Boa Vista. Graças ao Payet, que ele implica e não coloca em jogo, e o Esforço, que muitas vezes ele nem relaciona, fizeram gol e fizeram a vergonha ficar menor para ele. Agora cabe
a você, torcedor do Rio, que está aí no Rio, infelizmente eu não estou no Rio, morando mais no Rio, não posso fazer isso, mas você, torcedor do Rio, pressionar esta merda dessa diretoria, este incompetente chamado Pedrinho, que só quer dar emprego para amigo, e por isso ele não manda esse Marcelo Santana embora, cobrar para o Pedrinho para que mande esse Marcelo Santana embora, que ele não está contratando ninguém que preste, e mandar esse técnico também, porque já era para ele ter fechado com o Davidson, que era um jogador que ia ajudar muito no ataque desse time. E não contrata porque esse merda desse técnico tá barrando, não diz que não quer o cara. Ele tem um elenco já formado, ótimo. O cara não consegue fazer o time ganhar do Volta Redonda, não consegue fazer o time ganhar do Boa Vista, do Bangu. Tá certo? Então, tá difícil, galera, a gente conseguir apoiar. Que apoio? Tem que apoiar porra nenhuma dessa merda, dessa diretoria, não. Chega, torcida, de ser omissa também. Tá na hora de vocês botarem pressão em cima disso para mandar essa cambada que tá lá embora e o Pedrinho contratar gente que seja competente, não amigo dele. Tá certo? Tem que deixar, tem que colocar profissional que seja competente e não pela amizade. Tá certo? Então, isso daí é a parte que a gente viu ontem, mais uma vez. Está demonstrando que o Vasco vai fazer vergonha, vai correr um risco muito sério nesse campeonato, enquanto mantiver essa cambada de incompetentes dentro do Vasco. Então, isso daí era a parte de ontem. Aí hoje, para contratar jogador que presta, o Davidson não serve, demora, não presta, é ruim de trazer, custa um jogador médio, de meia prateleira. Para renovar com um jogador bom, olha a surra que foi com o Veguete, olha a novela que foi. Agora tá a mesma coisa com o Léo Jardim. Mas para renovar com merda, esse cara é uma maravilha. Sabe por quê? Porque já tá quase tudo certo a renovação do Pumita, que é outra merda que não joga porra nenhuma. Tá entendendo? O que o Pumita fez até agora de gol no Vasco? Só um gol contra o Flamengo, um gol outro, mas o quê? Bota. Se você botar os números do Pumita no Vasco, são ridículos. Mas isso aí é ótimo. Tá também, já tá conversando, já tá quase tudo certo a renovação do Jair. Outro que, porra, não vem fazendo porra nenhuma no Vasco. A única dessas três é a do Paulinho, que eu ainda concordo em renovar com o Paulinho. Agora, para renovar com o Imundícia é muito rápido. Olha o tempo que está essa novela, desde dezembro, que se está lutando com essa renovação do Léo Jardim e não sai. A do Veguete ficou dezembro, janeiro, fevereiro, no final de fevereiro, com um monte de gente falando um monte de merda, aí foi que eles conseguiram renovar. Agora, para renovar com Imundícia e contratar merda que nem o Log da vida, essa diretoria, esse Marcelo Santana, é uma maravilha. E o Vasco está aí, fechando praticamente tudo certo para renovar com o Pumita e com o Jair. Tá certo? A única coisa de boa que está acontecendo, a gente tem que agradecer, que essa merda dessa diretoria está fazendo, ainda tem que agradecer, é a Comebol, não é nem ao Pedrinho e nem ao Marcelo Santana. Porque a Comebol obrigou o Vasco, se o Vasco não melhorasse a iluminação de São Januário, o Vasco não poderia realizar os jogos dele da Supercopa, da Copa Sul-Americana, em São Januário, obrigando com que o Vasco fizesse as melhorias na iluminação. E aí com isso o Vasco já contratou a empresa, a mesma empresa, que projetou e fez e mantém a iluminação da Arena das Dunas aqui em Natal, do Mané Garrincha, Arena Amazônia, Liga Arena, que é a Arena da Baixada, tá certo? E já tá reorganizando, fazendo para que a iluminação de Januário fique padrão, bem por igual. E também tem aqueles shows de luzes, né? Quando tá tendo no intervalo do jogo, antes do jogo, que quando o estádio coloca a música, e a música fica acompanhando, e as luzes ficam acompanhando lá o ritmo da música. Então, tá quase tudo pronto, a iluminação vai ficar uma iluminação boa, que a iluminação de São Januário realmente é uma imundície, né? E vai ficar muito boa, tá ficando boa. Já estão fazendo os testes em São Januário e tá ficando bem claro e tá ficando bacana. A ideia é que entregue, já esteja pronto antes do Vasco estrear contra o Santos agora, dia 30, pelo Brasileirão, tá certo? Isso também é outra notícia que tinha que dar. E nós falamos aqui da vergonha do treino, né? Da iluminação, do Pumita. E vamos ver aí como é que vai ser. O Vasco estreia no próximo final de semana, em São Januário, contra o Santos, dia 30. Né? Vamos ver aí o que pode acontecer, torcer para um milagre, porque do jeito que esse técnico está, não conseguindo ganhar do Boa Vista com o time titular, a gente chega com ainda mais se o Neymar jogar. Vamos ver, né? Torcer para o Vasco conseguir essa vitória aí, porque tá complicado mesmo, galera. Tá muito difícil. Então o Vasco aí
seja na área de iluminação nova. Vamos ver o que a gente consegue tirar de bom do Vasco para essa temporada, com essa diretoria do Vasco. Até agora não tá bacana não, tá? O Coutinho tá voltando agora segunda-feira, se juntando com a galera para treinar com bola, para que ele possa, de repente, já estar também contra o Santos. A novidade no jogo do treino de ontem foi o Alisson, conseguiu jogar uma boa parte do jogo sem sentir nada, isso é muito bom, uma notícia boa também, tá certo? E você olha só a disparidade, a falta de coerência de critério desse técnico. Ontem, um dos titulares do Vasco, o cara começou com o Souza como titular, mano. O cara desse aí tá pensando, como que ele vai criar padrão de jogo? Titular, Souza, como titular. Tá difícil, viu? Tá difícil. Tá muito difícil. Tá certo? E a intenção é essa aí. Vamos ver aí se o Coutinho já realmente consegue, né, Coutinho? Também ver se você consegue dar sequência em jogo, né? Que tá difícil também aturar você, jogando uma partida, ficando 3, 4 fora. Tá? Todo mundo fala do Paê, mas ninguém fala do Coutinho, que é um valor do cacete para pouca coisa rendendo em campo. Tá certo? E o Adson participou, ele ficou sem jogar mais de 7 meses. Tá? E voltou agora. Ontem ele conseguiu jogar. E a gente espera que torce para que ele possa desenvolver um bom futebol e ajude o Vasco. O Vasco vai precisar muito. O problema do Vasco é esse. Ele está se fiando, esse técnico, ele está se fiando no Coutinho, ele está se fiando no Adson, ele está se fiando no DVD, que está também voltando do departamento médico, está se fiando nisso. É isso, não precisa contratar ninguém não, esse time está ótimo. Tá uma maravilha o time. Para ele tá, né, que é uma merda. Para quem gosta de merda, né? Quem gosta de merda, vive na fossa, é o que está acontecendo com o Vasco. Mas é isso aí, galera, ó. Vídeo aí, voltando, tá? Fiquei uma semana sem fazer vídeo, problemas aí particulares, voltando agora. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Siga a gente aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe. Saudações vascaínas e até amanhã.